Muito bem, amigos conectados do Chapecó Online, também no canal X. Estamos de volta para mais uma entrevista nesses canais. E você que está aí nos acompanhando, conectado em Chapecó, em toda a nossa região, no nosso estado, Brasil e no mundo, pode deixar a sua curtida aí nessa entrevista, compartilhar também no seu perfil, nas suas redes. E hoje a gente conversa com o presidente do Legislativo Municipal aqui de Chapecó, presidente da Câmara de Vereadores, Ildo Adão Antonini. Tudo bem, Ildo? Satisfação falar contigo. Tudo Satisfação bom? é minha, obrigado pela visita. Estamos aqui para conversar com vocês, transmitir nosso trabalho, nosso pensamento, aquilo que fazemos para o nosso grande Chapecó, né? Tá certo. Aqui junto com a nossa sociedade chapecoense. Para começar, quem é Ildo Antonini, né? Os chapecoenses, com certeza, aí os contemporâneos que já conhecem há mais tempo, mas para a nossa audiência, quem é o Ildo Antonini? Nasceu em Chapecó, veio para Chapecó? Conta um pouquinho a sua história, presidente. Olha, Ildo Antonini é filho de Chapecó, nasceu em Chapecó em 1947, filho de agricultores, trabalhava na agricultura até os 14 anos. Posteriormente passamos a trabalhar na área da construção civil, dos 15 anos para frente, e nós continuamos a nossa vida toda, alguns anos como funcionário de uma empresa, mas poucos anos, e posteriormente, desde 1970, instalamos a nossa empresa construtora aqui em Chapecó, dos irmãos Antonini, depois Antonini Companhia Limitada, e continuamos até então, há pouco tempo na área da construção civil e ligado também à indústria metalúrgica e a outras atividades ligadas ao ramo da construção civil. E também fortemente, em muitos anos, na indústria de pavers, pisos, lajotas, para a área de pavimentação, tanto externo quanto externo, nos passeios públicos, na nossa região toda, né? Certo. Quantos filhos mesmo o senhor tem? Pois é, a família é muito pequena, né? Graças a Deus, nós temos eu, a minha esposa, Agnes, sim, a filha, Leila Janine Antonini de Souza, hoje, né? Casada, tem um genro, Daniel Paz de Souza, e um neto, Pedro Antonini Paz de Souza. É a família do Ildo Antonini. Então, nós temos aí uma família pequena, mas de grande coração. Com certeza. Mas a família Antonini em si é grande, né? Como o senhor disse, irmãos aí na cidade, uma família tradicional de Chapecó, né? E que tem uma história aí, né? Na área da construção civil, como o senhor coloca, e em outros ramos também. A minha família, do meu pai, dos meus tios, eles vieram para Chapecó em 1937, quer dizer, 10 anos antes que eu nascesse, já tinha a família Antonini em Chapecó. Mas a família do meu pai veio em 1946, que daí eu nasci aqui em Chapecó. Mas assim mesmo, dizer para você de que Chapecó, quando eles começaram aqui em Chapecó, era muito pequeno. Sim. E a família Antonini tem um número bom de Antonines aqui em Chapecó, e todos eles ligados ao comércio. No início, todos eram ligados à agricultura, e agora todos são ligados ao comércio e à indústria. Agora, a vida do presidente Ildo Antonini, presidente do Legislativo, ela se confunde também com a história política de Chapecó, haja visto, né, que veio numa época em que Chapecó ainda era pequena e hoje somos aí um polo regional, uma cidade média em nível de país, mas grande no nosso estado. Fala então pra gente aí da vida política, quando começou, a convite de quem, Ildo? Olha, o começo na vida política foi assim, filiações de partido em 1978, 80, por aí assim. E posteriormente, em 88, a gente iniciou a primeira eleição a vereador no município de Chapecó. Então, em 88 fui candidato pela primeira vez, onde me elegi como vereador em Chapecó, na época, uma votação muito boa, né? Porque precisava de 200 e poucos votos para ser eleito vereador. Minha votação foram 927 votos. Foi muito importante, até porque na época também a gente era muito ligado ao ramo da construção civil, como eu falei antes, e era muito conhecido no ramo empresarial, em todo o setor produtivo da área da construção civil e em outros
em outras também, porque a gente construía para muitas empresas. E me levaram à Câmara de Vereadores assim, sem eu muito pensar, até sem muito fazer campanha, até porque o convite foi do Dr. Milton Sandro, hoje em memória, né? Juntamente com Ednei Moraes de Carvalho, nosso amigo, companheiro de partido ainda hoje, né? E a gente, assim, entrou para cobrir uma área onde não tinha candidato, que na época era o bairro Santa Maria, e eles pediram, olha, tu entra como candidato aqui do bairro Santa Maria para cobrir essa área e nós vamos, você vai ser o nosso vereador. Vamos lá, Chapecó precisa de ter vereadores, tem a Câmara e tem os vereadores e tem que ser eleitos a cada 4 anos, digo, então vamos nessa. E graças a Deus me elegi vereador, primeiros 2 anos de mandato como vice-presidente da Câmara de Vereadores, aí me elegi presidente da Câmara de Vereadores nos outros 2 anos, tive uma reeleição em 92, a vereador, 2.425 votos, uma eleição muito grande, e uma reeleição à presidência da Câmara também, onde eu tive a oportunidade de permanecer 4 anos diretos na presidência da Câmara de Vereadores. E também na época tive a oportunidade, no mandato do prefeito, então em memória Milton Sandro, de ter assumido a prefeitura de Chapecó por 3 vezes na época em férias e viagens do Dr. Milton Sandro. Então aí foi o começo da minha trajetória política. Agora, atualmente, também na presidência, né? O senhor era vice, assumiu então a presidência nesse ano, né? E já quantos anos vai fazer fechando 2019 na presidência? E quantos mandatos no total de presidência? Fechando 2020, são 8 mandatos, que nós vamos fechar no ano de 2020, né? No próximo ano, tá São certo. 8 mandatos, então são 32 anos permanecendo na Câmara de Vereadores, 2 mandatos como suplente e os demais mandatos como vereador. E agora eu estou pela 4ª vez na presidência da Câmara de Vereadores, né? E que eu vou completar 7 anos de presidente da Câmara de Vereadores. E tive a oportunidade também em 2014 de ter sido presidente da Câmara, aonde também assumi a prefeitura de Chapecó no mandato do prefeito José Cláudio Caramori, por 2 vezes também, então concluo 5 anos também, 5 vezes também como prefeito interino de Chapecó. Tenho dedicado minha vida no meu ramo empresarial e também tenho feito o meu trabalho com muito cuidado, com muita lisura aqui no Poder Legislativo, porque a gente sabe que aqui nós estamos administrando o que não é nosso, é de todos nós, é do povo chapecoense. E a Câmara de Vereador tem um orçamento considerável e tem que ser bem administrado. Nós temos feito isso com muita lisura, até porque, já indo agora com 6 anos de presidente da Câmara de Vereadores e 5 vezes prefeito interino de Chapecó, eu posso dizer com toda certeza, todas as contas minhas foram aprovadas e com nenhuma restrição em contas públicas. Então quer dizer que o trabalho que até agora foram feito, que vai ser feito até o final do meu mandato, com certeza, porque a minha índole é essa, de cuidar do poder público. E aqui não vai ser diferente. Eu tenho meus colegas vereadores, são todos meus amigos, cada um faz sua parte como vereador, somos colegas, temos um respeito mútuo muito grande entre nós e eu agradeço a cada um deles pelo trabalho que estão fazendo junto conosco para o bem do nosso município de Chapecó. Isso é muito importante, que o conjunto se faz a obra. E em todos a gente pode fazer muito para o Chapecó. Agora, esse ano também, uma economia considerável do orçamento da Câmara. A gente sabe que, por lei, a Câmara tem um X, acho que é 6% do orçamento do município. Todos os anos a gente sabe que há uma economia, mas nesse ano a economia foi ainda maior, Hildo. Quer dizer, acerta aqui, acerta ali, economiza um pouco em cada setor e no montante é uma economia boa, né, para o município. Nós tivemos um pedido da SIC, da Associação Comercial, e outras entidades juntos, para que nós fizéssemos um estudo para reduzir o número de vereadores na Câmara de Vereadores, o número de representantes. Em conversa com os vereadores, alguns entenderam que podia reduzir, mas a maioria entendeu que não. Então nós entramos num acordo aqui entre os vereadores de nós reduzirmos
as despesas da Câmara. Enxugar um pouquinho de 10 para enxugar, para nós reduzir os gastos da Câmara, para compensar então com o interesse da sociedade e do povo de Chapecó, para que nós reduzíssemos o gasto da Câmara. No pacote que nós fizemos de redução de gastos da Câmara de Vereadores, nós vamos conseguir reduzir no mandato de 4 anos os recursos gastos por 4 vereadores. Então nós vamos conseguir, que era o pedido, era para reduzir 4 vereadores, nós vamos conseguir reduzir os custos para 4 vereadores. É lógico que uma boa parte ela já partiu nesse ano, que nós já estamos reduzindo aí em torno de R$100 mil por mês da Câmara de Vereadores, né? E que nós vamos conseguir reduzir até o final do nosso mandato aí um recurso muito importante aí, que nós vamos conseguir reduzir o valor dos 4 vereadores. Então isso faz parte do nosso trabalho e nós queremos até o final do nosso mandato deixar conforme nós pensamos que a Câmara de Vereadores pudesse fazer. A redução, reduzindo os valores. Aonde que nós cortamos? Nós cortamos os valores das diárias dos vereadores em 40%. Cortamos a verba de gabinete em 60%. Certo. São recursos que nós cortamos em acordo com todos os vereadores. Reduzimos despesa de verba de gabinete para reduzir os gastos e reduzimos também, que foi muito importante, que isso vai contar muito para o município de Chapecó, o do 10º da Câmara de Vereadores. Nós tínhamos 6% da arrecadação efetivamente arrecadada, que é a lei federal, e lógico que é uma lei que a cada mandato a Câmara de Vereadores coloca no seu orçamento, quer dizer, todos os anos ela coloca no orçamento, que é até os 6%, que daria um valor X para que a Câmara pudesse gastar. Ou se a Câmara não gasta, o município tem que estar com esses recursos disponíveis para a Câmara de Vereadores. Sim. E nós reduzimos isso para 3,5%, quer dizer, nós reduzimos nada mais, nada menos de que 12 milhões de reais de recursos que ficariam à disposição da Câmara de Vereadores, que a Câmara não está usando e que eventualmente poderia usar, então agora não usa mais, agora nós cortamos esses valores, então ficou 3,5%. E com o 3,5% dá para manter a Câmara de Vereadores e ainda há uma reserva. E outro fator também que nós fizemos uma permuta com a Prefeitura de um terreno que a Câmara tinha lá junto ao mesmo quarteirão da Prefeitura, onde tem a Prefeitura hoje, por um prédio que a Prefeitura usava como a sede própria da Prefeitura antigamente, ali na Rua Barão do Rio Branco, na Marechal Floriano Peixoto, junto hoje onde funciona o tributos. Então nós fizemos a permuta, a Câmara de Vereadores é proprietária hoje desse terreno e a Prefeitura é proprietária daquele terreno. Aqui nós pegamos a área construída, aonde nós vamos fazer agora, a partir desse ano, a adequação para a instalação dos gabinetes, do plenário da Câmara de Vereadores, tudo isso para que no próximo ano nós possamos talvez chegar ao final do ano, nós mudando para um novo endereço que seria lá. E nós vamos reduzir nada mais, nada menos que a valores de hoje, R$60 mil por mês de aluguel e condomínio. E nós indo para lá, esses valores, eles vão ficar para a Câmara de Vereadores. E nós não vamos gastar muito para nós instalar lá naquele ambiente que nós temos lá. Então, nós vamos reduzir, sim, muitos recursos. Uma iniciativa que já tinha sido tomada, que já vinha sendo estudada, e agora, definitivamente, junto com esse pacote de economias, nós chegamos também que essa era uma maneira de nós reduzirmos os nossos gastos, também com esses valores. E aí eu tive o apoio por unanimidade da Câmara de Vereadores, de todos os senhores vereadores, todos os projetos foram votados, já está tudo certo em lei, e os recursos, então, foram economizados e já estão sendo economizados agora, e agora para frente, até que a Câmara existir, nós reduzimos os valores. A não ser que amanhã depois outra legislatura resolvam de mudar alguma coisa, mas eu acredito que para você subir os gastos é muito difícil. Hoje nós temos que pensar em reduzir mesmo, porque a economia nos cobra muito disso. Tá certo, sede própria, né? Muitas vezes a população, a opinião pública até cobrava, a gente tem alguns municípios menores na região que tem a sua sede, Chapecó ainda não tinha, porém, nesse momento, então, como o senhor coloca, custo-benefício, vai valer a pena,
E digamos assim, no próximo mandato, a próxima legislatura, bem provável que a Câmara já esteja instalada, né? É a ideia, né? Que ela já esteja instalada lá. É essa a nossa intenção, né? Vamos ver os recursos, quanto nós vamos gastar, porque nós temos tudo como é dinheiro é público, nós não podemos gastar nenhum centavo sem ser feito por licitação, né? Orçado e feito por licitação. Então, nós vamos fazer agora a adequação do projeto, a licitação do projeto primeiro para a adequação e posteriormente, o projeto pronto, a gente faz a licitação para as adequações conforme o projeto. E aí nós vamos saber o quanto nós vamos gastar. Mas eu tenho certeza que os gastos não serão muitos, não. A própria sociedade vai ter surpresa no final, que nós vamos conseguir economizar bastante. Tá certo. Um dos grandes projetos, vamos dizer assim, que do presidente Hildo na frente aqui na Câmara é esse. Agora, além desse projeto, essa redução maior de custos, né, da Câmara, do Legislativo, essa adequação para que a Câmara tenha a sua sede própria, qual outro o senhor destacaria nesses 32 anos, quem sabe lá no início, que Chapecó era mais carente de várias coisas e que o Hildo Antonini, como vereador ou como presidente na época, puxou a dianteira e conseguiu concretizar? Olha, eu vejo assim, nós num todo como chapecoense, como povo chapecoense, empreendedores, funcionários de empresas, empresários, aqueles que labutaram muito pelo desenvolvimento e crescimento de Chapecó. Você vê que Chapecó saiu lá de uma cidadezinha bem pacata e hoje nós temos aqui Chapecó como referência, tanto na área da saúde quanto na área da educação. Certo. Então nós temos aqui 36 ou 37 portas abertas de cursos superiores, né, em Chapecó, e nós temos aqui a referência na saúde, que é muito importante, porque nós veja quantas clínicas nós temos em Chapecó e o hospital de referência, que é o Hospital Regional do Oeste. E também agora o Hospital da Criança, Materno Infantil. Então isso quer dizer assim, Chapecó era aquela cidadezinha pacata. Nós, como legislador, como vereador, como cidadão, como empresário, digo eu, pude contribuir nesse sentido, com o meu mandato de vereador, buscando maiores conhecimentos para o desenvolvimento do município, apoiando as ações dos prefeitos para buscar os recursos para ampliar o crescimento e a infraestrutura do nosso município. Isso nós temos certeza de que ajudamos e muito. E Chapecó merece o que tem, porque o seu povo é ordeiro, o seu povo é um povo trabalhador, um povo sério e que quer o bem do município. E nós estamos aqui fazendo a nossa parte. Nós também queremos bem para Chapecó. E querendo bem para Chapecó, nós queremos bem para a nossa cidade, o nosso povo, a nossa família, todos os que convivem conosco aqui em Chapecó. Tá certo. Hildo, agora para a gente finalizar, uma mensagem para o empreendedor, para o empresário de Chapecó, ou até mesmo aquele que está nos assistindo em qualquer parte do Brasil, mas que gosta de Chapecó e queira, quem sabe, vir aqui investir. Bom, nós podemos dizer o seguinte: Chapecó é a cidade é a segunda cidade que mais cresce na área da construção civil em Santa Catarina e a que mais está dando emprego. Então, quer dizer assim, se você é empresário, quer empreender e quer um local para que sua empresa, seu negócio tenha êxito e futuro e que tenha crescimento e desenvolvimento, Chapecó é o local. Nós temos áreas boas para se instalar as empresas, temos boa expansão de consumo e temos tudo aquilo que você precisa. Tem gente boa para ser seus funcionários, temos universidades para formar, nós temos agora aqui instalando também o Centro Tecnológico, que vai ajudar muito os empresários aqui de Chapecó, porque além de ajudar os empresários, vai formar muitas pessoas e isso vai atrair muitos empresários. E você que está pretendendo vir para Chapecó, não perca tempo, venha, estamos aqui para lhe dar apoio. Hildo, muito obrigado. Obrigado a vocês, obrigado os que vão ouvir, que vão assistir a nossa entrevista aqui, né? E que Chapecó os recebe de braço aberto. Tá certo. Muito sucesso aí nessa empreitada, nessa continuação de mandato, né? E no seu trabalho, na sua vida pessoal e família. Mais uma vez agradecendo pela participação aqui com a gente. E você, é claro, que está nos assistindo, nos acompanhando mais uma vez.
Nosso muito obrigado. Pode curtir aí embaixo, pode compartilhar e levar essa mensagem aí para muito mais pessoas assistirem e acompanharem.